A guerra da Rússia contra a Ucrânia fracassou. Vladimir Putin fracassou em todos os níveis ao tentar alcançar os objetivos de sua chamada Operação Militar Especial. A Rússia fracassou logo no início ao não conquistar a Ucrânia em 3 dias, como Putin esperava, mas esse foi só o começo. Já se passaram quase 4 anos e toda a guerra tem sido marcada pelo fracasso da Rússia em tudo o que tentou. Todos os fracassos russos explicados em 19 minutos. Começamos com pequenos fracassos que sinalizaram outros bem maiores que vieram depois. Primeiro, uma das principais derrotas iniciais da Rússia, Ilha das Cobras. Esse afloramento rochoso no noroeste do Mar Negro parece insignificante à primeira vista. A Ilha das Cobras foi um dos primeiros territórios capturados pela Rússia nos primeiros meses da guerra. Ele sabia que controlar a ilha daria à frota do Mar Negro melhor acesso ao interior da Ucrânia, mas manter o domínio era o desafio. Como a British Broadcasting Corporation relatou em junho de 2022, a Ilha das Cobras é incrivelmente difícil de defender, pois está exposta a ataques de todos os lados e é grande o suficiente apenas para abrigar uma pequena guarnição encarregada de defender o rochedo. Além disso, ela fica a apenas 35 quilômetros da costa da Ucrânia. Isso é ótimo se você controla a linha costeira, e a Rússia certamente não controlava. A Ucrânia fez o que era de se esperar, enviando mísseis e projéteis de artilharia em um fluxo constante contra a Ilha das Cobras durante 4 meses. A resistência russa caiu, longe de suas principais bases navais no Mar Negro. A Rússia foi forçada a se retirar de uma ilha importante, na qual esperava instalar equipamentos de defesa antiaérea e de guerra eletrônica. A Ilha das Cobras voltou à posse da Ucrânia. Nosso próximo erro foi um dos principais motivos. O naufrágio do Moskva, que era o navio-chefe da temida frota do Mar Negro, foi uma humilhação. Ao contrário do esperado por Putin, o inimigo da Rússia na Ucrânia mal tinha marinha, e nem navios comparáveis ao Moskva. Mas isso não fez diferença. O erro da Rússia com o Moskva foi assumir que a Ucrânia não lançaria mísseis contra nenhum de seus navios. No entanto, a Ucrânia fez exatamente isso, usando inclusive um míssil de fabricação nacional. Isso ocorreu poucos meses após o início da guerra, antes de alguém saber que a Ucrânia podia construir esses mísseis. A perda do Moskva prejudicou seriamente qualquer esperança que a Rússia tinha de manter o controle sobre o Mar Negro. Também foi um sinal do que estava por vir, à medida que a Ucrânia aprimorava seus mísseis, construía novos drones e começava a usar poderosos mísseis ocidentais, como o Storm Shadow. Mas da frota do Mar Negro desmorona. O poder naval que a Rússia deveria impor sumiu. Atualmente, 1/3 da frota do Mar Negro foi destruído e o restante dos navios está escondido. A Ucrânia venceu a Moscou ruína e outros sem precisar de uma marinha tradicional. A Rússia pensou que era isso que a Ucrânia precisava, e esse foi seu erro. Um erro mais tradicional ocorreu na batalha pelo aeroporto de Hostomel, iniciada em 24 de fevereiro e que durou menos de 36 horas antes da derrota russa. A apenas 19 quilômetros do centro de Kiev, Hostomel foi prioridade de Putin nos primeiros dias da invasão. A Rússia enviou tropas para tomar o aeroporto e permitir a chegada de batalhões aerotransportados e aviões de transporte. Assim, a Rússia pôde usar Hostomel como base principal para atacar Kiev. E conseguiu. Ela tomou o controle do aeroporto de Hostomel. No entanto, ela não conseguiu usar o aeroporto para alcançar seu principal objetivo de realizar um deslocamento rápido em Kiev, porque subestimou a resposta da Ucrânia. A artilharia ucraniana atrasou as tropas aerotransportadas russas, impedindo a rápida captura do aeroporto e o avanço em Kiev desejado por Putin. Além da artilharia, a Ucrânia utilizou obstáculos como caminhões e a carcaça de um helicóptero russo K-52 Alligator abatido para bloquear pistas e impedir o uso por unidades aerotransportadas da Rússia. Os atrasos dessa abordagem impediram o ataque imediato a Kiev. A Ucrânia rapidamente contra-atacou os 300 russos que não podiam mais ser reforçados pelos 1.000 soldados que a Rússia planejava enviar ao aeroporto de Hostomel por via aérea. Encurralados, esses russos foram em grande parte destruídos, e embora reforços tenham eventualmente chegado para tomar o aeroporto de Hostomel para a Rússia, mais uma vez, o estrago já estava feito.
O aeroporto ficou praticamente inutilizável após a batalha. A Rússia, ao longo da guerra, cometeu o erro de subestimar seu inimigo. Esses 3 incidentes foram consequência disso. A Rússia subestimou a Ucrânia constantemente durante os primeiros meses da guerra e pagou o preço todas as vezes. Saiba mais sobre esses 3 e outros erros em nosso vídeo, publicado em novembro de 2023. Esses fracassos iniciais da Rússia já indicavam o que viria depois na invasão de Putin. Em seguida, vamos para um dos fracassos mais recentes da Rússia: tomar Pokrovsk. Em maio, a Rússia iniciou preparativos para uma ofensiva de verão visando capturar Pokrovsk, em Donetsk, Ucrânia. Essa cidade era uma fortaleza e centro logístico essencial para os soldados ucranianos em Donetsk e Donbás. Ao capturar essa cidade, a Rússia ficaria pronta para tomar o resto de Donetsk e atingir um dos principais objetivos de Putin na invasão. Putin estava tão decidido a tomar Pokrovsk no verão que enviou 110 mil soldados só para a cidade. E a Rússia teve algum sucesso durante o verão. No início, com uma nova estratégia de envio de pequenas unidades, a Rússia capturou diversos assentamentos próximos a Pokrovsk. Também criou um saliente em direção à cidade, deixando Pokrovsk prestes a cair. A Ucrânia enviou a Brigada Azov para organizar suas tropas de defesa. A Ucrânia fechou o saliente e, no restante do verão, recuperou grande parte do território perdido perto de Pokrovsk. As tropas russas, exaustas e em menor número pela estratégia de pequenas unidades, não conseguiram manter o que capturaram. Segundo a Euromiden, em 20 de outubro, Pokrovsk é um fracasso para Putin. A cidade não caiu até o fim do verão e ainda está de pé hoje. Desde 21 de agosto, a Rússia perdeu 13.945 soldados e dezenas de tanques e blindados no ataque a Pokrovsk. Guarde essa blindagem. Falaremos do fracasso da Rússia nisso mais adiante no vídeo. Putin tem até o fim do inverno para capturar toda a região de Donbás. A Euromaidan Press afirma que a queda de Pokrovsk foi crucial para esse objetivo. Ou seja, a Rússia praticamente não avançou no Donbás desde o início da ofensiva de verão. O Donbás não cairá até o fim do inverno. Anote mais um fracasso russo. Agora, vamos dos ataques russos fracassados à total incapacidade da Rússia de se defender. Os ataques ucranianos a refinarias russas são mais um constrangimento estratégico para a Rússia. E assim como os fracassos que mencionamos anteriormente, esses ataques às refinarias estão acontecendo porque a Rússia subestimou a Ucrânia. A Rússia achava que a Ucrânia não tinha capacidade de longo alcance, para atingir as refinarias mais valiosas do país. A defesa aérea era frouxa, pois muitas unidades russas foram enviadas para a Ucrânia ou Crimeia. Uma vulnerabilidade criada pela própria Rússia surgiu, e a Ucrânia tem aproveitado isso nos últimos meses. Entre agosto e outubro, a Ucrânia realizou ataques aéreos a refinarias de petróleo russas. A British Broadcasting Corporation relata que a Ucrânia conseguiu atingir 21 das 38 maiores refinarias da Rússia desde janeiro. A taxa de sucesso da Ucrânia supera as tentativas anteriores de afetar o refino russo. A Ucrânia acerta 48% mais seus alvos do que em 2024 inteiro. Desde janeiro, apenas a refinaria de Ryazan, que produz 340 mil barris de produtos de petróleo refinado por dia, foi atingida 5 vezes. Agora, a escassez de gasolina está se espalhando rapidamente na Rússia. A falta de combustível foi relatada em 84% das regiões federais da Rússia. O Canal Direto e outros veículos relatam que até 40% da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi desativada, com 21 das 38 refinarias atingidas, algumas mais de uma vez. A Rússia claramente falha em proteger um de seus recursos mais valiosos. O povo russo está começando a sentir o aperto. A escassez de gasolina trouxe a guerra que Putin começou de volta para a Rússia, que é a última coisa que Putin queria. A pressão está aumentando. A Rússia precisou importar gasolina de países como China e Belarus para suprir sua demanda interna. Forçado a decidir entre alimentar seu povo ou seu exército. Putin foi levado a um impasse pela Ucrânia e parece não haver o que ele possa fazer.
As refinarias russas de petróleo precisam de defesas aéreas, mas é difícil fornecê-las. Com a Ucrânia tendo destruído 1.229 unidades antiaéreas desde o início da guerra, e as remanescentes sendo necessárias na Ucrânia e Crimeia, as refinarias russas seguirão queimando. Nenhuma defesa chega. Dissemos que a Rússia perde equipamentos mais cedo. Também pedimos para você manter em mente os tanques e veículos blindados da Rússia, porque eles oferecem uma pista de mais um dos grandes fracassos da Rússia na guerra da Ucrânia. Os tanques da Rússia já se foram e todo o resto vai acabar mais cedo ou mais tarde. Na sua teimosia, ele acreditava que a Rússia só precisava colocar mais de tudo no campo de batalha para forçar as defesas da Ucrânia a desmoronar. Putin usou dezenas de milhares de blindados em ataques mecanizados massivos na invasão. Drones ucranianos e armas ocidentais destruíram tantos blindados que a Rússia quase não tem mais. Segundo o Daily News Hungary, a Rússia tinha cerca de 7.300 tanques em estoque antes da guerra. Agora são 2.500. Parece muito, mas os números não mostram tudo. Dos 2.500 restantes apenas, 92 são considerados em boas condições, afirma o veículo. Os demais estão em estado ruim ou pior, precisando de restauração total ou servindo apenas para fornecer peças a outros tanques. A Rússia recorre a tanques soviéticos antigos nos ataques à Ucrânia, mas esses veículos são frágeis e facilmente neutralizados por drones ucranianos. Sobre tanques novos, a Rússia também não vai bem nesse aspecto. O Daily News Hungary diz que a Rússia está construindo apenas entre 90 e 100 tanques por ano, sendo que 90% desses tanques, na verdade, são reformados. Modelos antigos, não tanques novos. A Novaya Gazeta, citando o relatório do Institute for the Study of War, revelou a situação dos blindados russos em julho. Ela afirma que a Rússia mantém 46% dos tanques, 48% dos blindados e 42% dos veículos de combate de infantaria de antes da guerra. A maioria desses veículos está em péssimo estado. O Institute for the Study of War indica que a Rússia pode esgotar seus blindados até o fim de 2025, segundo o veículo. Então, a Rússia está tendo dificuldades com blindados devido aos seus muitos erros no campo de batalha. Ela também não está se saindo bem com o restante de suas armas. Segundo o Kiev Independent em julho, a Rússia adquiriu o máximo de armas de parceiros estrangeiros, incluindo 250 mil toneladas de explosivos em 2024 e 119 mil toneladas até meados de 2025. A Rússia não está apenas ficando sem tanques, está ficando sem tudo por causa dos próprios erros. Descubra no nosso vídeo por que a Rússia está ficando sem recursos e a situação dos estoques do país. Erros no campo de batalha foram importantes, mas falhas na produção de armas também contribuíram. Sim, nosso próximo erro russo ocorreu bem antes da invasão da Ucrânia por Putin e impactou todas as ações da Rússia desde então. O simples fato é que a Rússia está fabricando armas péssimas, e elas não são boas o suficiente para garantir que vencerá a guerra. Já em setembro de 2022, o Asia Times estava questionando se o armamento russo era, em sua maioria, sucata. O veículo aponta que as armas russas, apesar de discretas, sempre foram confiáveis e eficazes na era soviética. Se a Rússia tivesse mantido as armas soviéticas usadas na Ucrânia, o impacto poderia ter sido ainda maior. No entanto, as consequências do colapso da União Soviética deram à Rússia um choque econômico, e o desenvolvimento de armas foi uma das vítimas. A Rússia se recuperou no quesito gastos, mas não conseguiu fazer o que precisava para construir um arsenal competente. O equipamento não foi mantido nem atualizado, diz o Asia Times. O dinheiro ia primeiro para itens de prestígio e só depois para a melhoria de equipamentos antigos. Por exemplo, a melhoria da blindagem e dos sistemas de controle de tiro dos tanques avançava muito lentamente. Atualizações importantes, incluindo sistemas de proteção ativa, nunca foram implementadas, segundo o portal. A Rússia, antes focada apenas na funcionalidade, passou a valorizar o brilho. Foi um erro e suas armas sofreram por isso. A ação contra a violência armada afirma que a corrupção na indústria de defesa russa também contribuiu. Ela diz que a indústria é pouco fiscalizada, permitindo que oligarcas, até Putin, lucrem com propinas e contratos caros. Muitos enriqueceram,
Mas as armas dessa indústria corrupta não atendem ao padrão que a Rússia precisa para vencer a Ucrânia. Publicamos outro vídeo explicando por que as armas da Rússia são tão ruins. Confira para saber mais. Vamos falar de mais um fracasso russo: permitir tantas mortes de seus soldados. Ou, mais precisamente, obrigando esses soldados a ataques suicidas com alta taxa de baixas. Os erros já citados, como o mau estado das armas russas e perdas de blindados, se somam à tática de ataques suicidas. A Rússia já havia sofrido mais de 11 milhões de baixas até 14 de outubro. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que a Rússia voltou a perder mais de 1.000 soldados por dia. Após um curto período no verão, conseguiu ficar abaixo desse número. A Rússia erra ao manter ritmo operacional alto, apesar das mortes de dezenas de tropas por drones e defesas ucranianas. A Rússia se recusa a reinventar sua estratégia. O sacrifício de sangue em grande escala parece ser uma característica, não uma falha das forças armadas russas para Putin. Por fim, há 3 fracassos russos que vão além da guerra na Ucrânia e impactarão o país por décadas. A Rússia está estrategicamente enfraquecida, fortaleceu a OTAN e está ficando sem dinheiro no fronte estratégico. Um dos objetivos de Putin com a invasão da Ucrânia era conquistar uma grande porção de território que permitiria à Rússia representar uma ameaça maior à Europa Ocidental. Após mais de 3 anos e meio de guerra, a Rússia depende de ataques híbridos e provocações aéreas para lembrar à Europa Ocidental que ainda é uma ameaça. Segundo o artigo do The Conversation de 13 de outubro, essas provocações indicam mais a fraqueza da Rússia do que sua força. Segundo o veículo, elas ocorrem porque as ofensivas russas na Ucrânia estão enfraquecendo. Putin precisa agir para distrair o mundo desse fato. O que estamos vendo agora, acrescenta a conversa, é uma estratégia russa já testada pelo tempo, que sempre é um sinal de que está pronta para recuar. Um elemento mal compreendido da doutrina estratégica russa é o conceito de escalar para desescalar. Apesar de mais usada na estratégia nuclear, essa tática abrange toda a doutrina estratégica da Rússia. Relata o veículo de comunicação. Putin está usando essa abordagem para tentar buscar uma solução diplomática para a guerra que ele iniciou, provavelmente um acordo de paz. Essa mudança é uma falha russa, pois Putin tenta usar força falsa em vez de poder real para alcançar seus objetivos. E aqueles fora da Ucrânia que ele mira sabem disso. Aliás, isso nos leva à OTAN. Se a Rússia achou que intimidaria a OTAN a recuar por suas ações na Ucrânia, estava muito enganada. Depois que a invasão de 3 dias falhou, a OTAN só ficou mais forte nos anos seguintes. A Organização de Defesa Coletiva ganhou novos membros, Suécia e Finlândia, que aderiram após décadas de semi-neutralidade, devido às ações da Rússia na Ucrânia. Em particular, a decisão da Finlândia de aderir coloca mais uma nação alinhada à OTAN bem na fronteira com a Rússia, que era justamente o que Putin tentava evitar com a tomada da Ucrânia. O Conselho Atlântico afirma que a OTAN não recua diante das provocações citadas. Quando a Rússia passou a enviar drones e caças ao espaço aéreo da OTAN, vários membros da organização responderam dizendo que vão abater esses ativos aéreos se a Rússia tentar novamente. Até o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, antes cético sobre a OTAN, agora apoia a organização de um jeito que Putin não previa. A Rússia achou que poderia enfraquecer a OTAN, falhou. E agora a OTAN está mais forte do que nunca. Isso nos leva ao terceiro e último fracasso russo citado. Quase 4 anos de uma guerra que a Rússia nunca esperou ter que travar tiveram um impacto devastador na economia do país. Agora, o país tem um prazo para quando precisa vencer na Ucrânia, e esse prazo é de 18 meses a partir de agora. Em 16 de outubro, Piotr Helm, escrevendo para o Euromaidan Press, relatou que a Rússia tem apenas 40 bilhões de dólares restantes em seu Fundo Nacional de Emergência, depois de já ter tido 145 bilhões. Putin tem usado esse fundo para sustentar a invasão, mas não conseguirá por muito mais tempo, afirma Helm. Ele cita o Chief Executive Officer da Expertise da indústria ucraniana, Volodymyr Vlasyuk. Agora a situação é crítica. Eles não conseguem manter a guerra nesse ritmo por muito tempo. Os gastos com a guerra superaram todas as projeções anteriores da Rússia, acrescenta Vlasyuk. Ele aponta que a Rússia destinará
38% do orçamento federal à guerra na Ucrânia em 2026 e pode gastar até 229 bilhões de dólares em 2025. Inflação, estagflação, queda do setor privado e colapso do padrão de vida russo refletem o fracasso de Putin em considerar seu povo. A visão limitada que ele teve ao buscar sucesso na Ucrânia pode ser o maior erro de Putin. Mesmo se a Rússia superar todos os erros discutidos e vencer na Ucrânia, pode levar anos ou décadas para se recuperar de uma guerra que nunca deveria ter começado. Deixemos a palavra final para o especialista em geoestratégia e defesa James Rogers, que afirmou isso em entrevista à Times Radio. Os russos não foram tão bem como destaquei. No ano passado, conquistaram só 1% do território ucraniano. Isso é patético em vários aspectos. Muitas pessoas morreram e muito dinheiro foi gasto de ambos os lados. Isso é trágico. Para alguns, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas talvez seja sua falta que derrube a Rússia. Depois de todos os erros que cobrimos hoje, a Rússia pode estar se dividindo internamente pelos fracassos de Putin. E o Kremlin já não esconde mais isso. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura da guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.